Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Olha, sem mais delongas, está aqui do meu lado já a Ana Cristina, assessora operacional do CIPAM, né? Ela é engenheira, e vamos falar sobre o Rio Madeira. Vamos falar sobre enchentes, sobre chuvas e vamos conhecer mais o que é o CIPAM, né? O que ele come, onde mora, né? Do que vive esse ilustre membro da nossa comunidade, o Sistema de Prevenção da Amazônia, né? De proteção. Sistema de proteção. De proteção da Amazônia. Desde o seu princípio, segundo lembro, havia uma disputa entre a tecnologia francesa, americana e outra, que eu não lembro agora. Eu sempre trouxe muito folclore do que é o CIPAM. Eu me lembro que uma vez na abertura do CIPAM, há muitos anos, eu fui uma palestra. Dá para dizer que o CIPAM conseguia enxergar um macaco no galho de uma árvore, para evitar desmatamento. Bem folclore, né? Porque na verdade o desmatamento continua, então não é achado. Não achado. Eu quero conhecer o CIPAM e hoje a gente tem aqui você para nos ajudar, tá bom, Ana? Uma satisfação, Benito, de estar aqui colaborando e conversando um pouquinho sobre o Sistema de Proteção da Amazônia. Perfeito. Thaís? Ana Cristina, um prazer tê-la aqui em nosso programa, seja muito bem-vinda. Falar um pouquinho sobre o CIPAM e conhecer um pouquinho o CIPAM é importante, acho que a nossa população precisa conhecer um pouquinho mais. Então, muito obrigada pela sua presença. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e não esqueça, curta e compartilhe o nosso programa no YouTube. Perfeito, eu vou chamar a minha vinheta e quando voltar então a gente vai começar a conversar, tá bom, meu amigo? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Ana, me faz um apanhado geral o que é o CIPAM. Você nos lembrou, Benito, do início do sistema. O sistema começou como CIVAM, né? Sistema de Vigilância da Amazônia. E nessa ocasião o governo brasileiro, então, optou em colocar na Amazônia uma gama de sensores que permitiriam a gente ter mais informações sobre esse grande vazio de informações. A riqueza é exuberante, né? Nós temos muita coisa na Amazônia e depois CIPAM recebeu essa missão de dividir junto com a Força Aérea, com a Aeronáutica, a missão de proteger. Coube à Força Aérea, na época de implantação do sistema, toda a parte de sensores afetos a aeronaves, a parte de vigilância do espaço aéreo na Amazônia, os sensores de voos, né? Tanto que agora nós compartilhamos com a Aeronáutica 11 radares meteorológicos também para informar condições de tempo para as aeronaves, né? E para o CIPAM nós utilizamos essas informações para a nossa equipe de meteorologia poder fazer as previsões de curto prazo, né, nowcasting. E além da parte de meteorologia, nós também herdamos sensores que faziam monitoramento dos rios, que são as plataformas de coleta de dados. Na época foram compradas mais de 200 plataformas para automatizar a leitura dos rios.
Imagine você a dificuldade de uma pessoa que está na capital, por exemplo, Porto Velho, saber como está a condição do rio lá em Guajará, e essa onda possivelmente vai chegar aqui em Porto Velho. Então, para isso, foram instaladas mais de 200 PCDs. Depois, essas PCDs foram doadas à Agência Nacional de Águas, mas até hoje o CIPAM faz uso dessa informação para municiar a Defesa Civil e a sociedade das condições dos nossos rios. E assim por diante. A parte de monitoramento do desmatamento, ela evoluiu para novos sensores. Hoje o CIPAM faz um investimento junto ao Fundo Amazônia, ao BNDES, importante, né, que vai ser aí um novo paradigma no monitoramento do desmatamento, porque até então se fazia o monitoramento com os recursos de imagens óticas. Então, a imagem ótica é uma câmera, né, que está lá pendurada no satélite, tirando fotografia da superfície da Terra. Então, se tiver uma nuvem em cima, não sai. O que você vai enxergar é a nuvem, né? Ainda mais aqui, né? Imagine você na Amazônia, onde você tem mais de 6 meses, um enorme, né? Um universo aí de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. E você tendo que monitorar isso. É claro que o contraventor, o cara que vai desmatar ilegalmente, ele se usa dessa cobertura, desse cobertor, né, para poder cometer o ilícito. E quando a gente tinha aquela abertura que a gente chama da janela ótica, você já ia ver o estrago. Já estava lá o buraco. Campos e campos de futebol, que o pessoal gosta de comparar a área desmatada com milhares de campos de futebol. Então, o CIPAM, ele não parou no tempo, ele evoluiu na questão de buscar sensores que dessem a resposta adequada às condições de cobertura de nuvens da Amazônia nesse período chuvoso. E hoje, nós já temos um programa chamado CIPANSAR, que trabalha com radar de abertura sintética, justamente penetra nas nuvens e ele vem bater na superfície. Então, ele monitora a rugosidade da superfície. E os nossos analistas foram capacitados para identificar, não é uma imagem trivial de se avaliar. Então, houve um investimento também na parte de capacitação, de aquisição de imagens, agora a aquisição de novas antenas. Então, tudo isso o CIPAM está trazendo de recurso para que não só os nossos analistas, mas também outras instituições possam ter melhores condições de monitorar e preservar a Amazônia. Thaís. Ana, eu vejo essa preocupação com o desmatamento, né, que é uma coisa, para quem acompanha, da área ambiental, tem uma preocupação porque a gente sabe o que acarreta um desmatamento grande, né? E aí a minha preocupação, que eu tenho ouvido muito falar, que o Estado quer investir no agronegócio, né? Quando a gente fala em agronegócio, a gente está falando em terras alqueires, né? Uma dimensão muito grande de terras. E com isso, se a área não estiver desmatada, existe um projeto para ser desmatado, né? Existe um controle, existe uma conversa, existe essa preocupação do governo em também fazer o reflorestamento dessa mata, enfim. Como que isso, você tem conhecimento disso? Não tenho a informação da área do agronegócio, mas o que a gente entende, né? Aí um pouco de opinião pessoal também. Quando a gente pensa em proteção, em meio ambiente, nós não estamos fora do contexto de que na Amazônia nós temos uma população, temos Sim. uma sociedade, precisamos alimentar pessoas. Não é uma coisa assim de outro mundo. Mas o que se percebe, Thaís, é o seguinte: vários estudos, eu não sou especialista nesse caso, mas têm apontado para que nós usamos mal o solo que já está desmatado.
Nossa produtividade é baixa e poderia melhorar sem avançar em novas áreas. E mais, existem aí os zoneamentos dos estados, né, da Amazônia, e em particular o nosso estado de Rondônia fez o seu zoneamento, a SEDAM está trabalhando numa terceira aproximação desse zoneamento ecológico-econômico, e nós temos lá áreas que onde é perfeitamente legal você ter atividade econômica, qualquer que seja, pecuária, agricultura, né? Então, quando a gente fala que o CIPAM atua no monitoramento do desmatamento, é o ilegal, né? A gente não está falando da área que está lá, vamos dizer, destinada à agricultura. Porém, por várias vezes, a gente percebe que o agricultor, por falta de informação, ele desmata desnecessariamente em áreas que vão prejudicar a sua própria produção. Vou lhe dar um exemplo. Em 2010, teve uma seca muito grande, onde nós fomos chamados pelo Ministério Público a atuar em Ouro Preto do Oeste, que teve o rio baixou tanto que nem a empresa de abastecimento de água, que era a CAERD, conseguiu captar água suficiente para o abastecimento público da cidade. Quando nós fomos olhar a origem do problema, nós identificamos que nascentes e matas ciliares estavam totalmente desmatadas, comprometidas para a utilização de pastagens. Então, veja, na hora que o produtor perde uma nascente, ele não está prejudicando só o abastecimento da cidade de Ouro Preto ou o recurso hídrico do estado de Rondônia, ele está prejudicando ele em primeiro lugar. Sim. Então, nós flagramos fotos, fotografando, né, produtores desesperados, porque ele foi o primeiro a ter a sua propriedade deteriorada com a perda do recurso hídrico. O que você vai criar ou plantar se o seu rio secou? É verdade. Né? Então, essa informação de usar com sustentabilidade, ela não é uma falácia, ela não é assim, isso é história da carochinha. É verdade. E nós temos produtores que são testemunhas desse problema, né? É muito abundante a água como um recurso natural do nosso estado, porém, ela não é insensível a qualquer impacto, né? Nós temos que ter consciência de que o desmatamento em determinadas regiões, veja que eu não estou defendendo que não pode desmatar, não pode criar gado, não se trata disso. Se trata de saber manejar o recurso hídrico. Na verdade, a minha pergunta foi justamente nesse sentido, nessa preocupação, né, do conhecimento técnico, porque às vezes a gente quer fazer, mas a natureza também nos cobra um preço. Né? Justamente, e foi tão bacana nessa ocasião a audiência pública que o Ministério Público promoveu, que ao final da nossa explicação, né, o CIPAM participou, a SEDAM participou, outras instituições participaram, foi uma oportunidade boa assim, de convivência com o produtor rural. Ao final da explanação, né, porque ele perde uma faixa insignificante de área produtiva, né? Que, na verdade, seria uma área de proteção do seu recurso. E que, ao final da explanação, o Ministério Público tinha a intenção de fazer TAC com cada produtor rural que tivesse a obrigação de recuperar a sua mata ciliar. Eles nos procuraram, não queremos esperar o TAC, quero fazer já. Quero recuperar minha propriedade, minha água já. Não vou esperar o Ministério Público. Então, isso é muito interessante, você vê, é uma questão só de informação. E, nesse ponto, eu acho que o CIPAM desempenha um papel fundamental, porque ele reúne as informações sobre esse bioma maravilhoso, que é a Amazônia, mas tem a obrigação de levar isso para a sociedade. Com certeza. Ana, só deixa eu complementar. Existe um departamento, existem pessoas que possam dar essa orientação a esses agricultores, essas pessoas que querem saber, terem mais informações sobre isso? Olha, o CIPAM, ele atende a maior parte das vezes, a nossa competência é de dar suporte
aos órgãos públicos, né? Então, a gente, por exemplo, não faz projeto, não faz mapa, que é um pedido que a gente recebe é muito de mapa, né? Para privados ou pessoa física. Com exceção de laudo, às vezes, laudo meteorológico a gente também não faz, mas a gente atende com informações sobre clima e tempo. Mas, havendo a necessidade, pode entrar em contato com o nosso gerente. Nossa equipe em Porto Velho, ela é muito pequena, mas nós contamos com um centro gestor em Brasília e outros 2 centros operacionais em Manaus e em Belém. Havendo a necessidade, pode nos contactar por e-mail, e aí eu posso deixar o meu e-mail pessoal para esse contato, e chegando a nós, dependendo da demanda, a gente distribui internamente ou orienta a quem ele deve procurar no caso de ser um outro órgão, a competência não ser nossa. Maravilha. Tá. Eu vou chamar um intervalo comercial. Deixa eu só falar antes. Os radares meteorológicos, como é que é a precisão deles para previsão de tempo? E a relação até com as aeronaves de carreira? São 2 sensores diferentes. Tem o radar de detecção de voo, né, que é a aeronáutica usa, e a gente... Para ver se o avião está lá em cima. Aí ele tem aquele negócio do transponder, aí o transponder manda as informações do voo. Esse é um sensor, é tipo o radar para identificar... Sistema aéreo. E tem o outro radar, né, fisicamente são 2 sensores diferentes, que ele está enviando pulsos eletromagnéticos e recebendo esses pulsos de volta. Ele está rastreando gotas de chuva, umidade. Então, ele está calibrado, encontrou uma obstrução, que é a nuvem, ele retorna com a resposta. Desde quando está funcionando isso? O meteorológico, olha, Não, em relação à aeronáutica, de troca de informação com as aeronaves de carreira. O radar meteorológico, eu tenho a impressão que o DTCEA da aeronáutica, ela recebe a informação e distribui para as aeronaves, né? Você diz a Tango, azul. Isso, a informação de tempo. Agora, são sensores abertos e qualquer pessoa pode entrar na internet, pode entrar no site do CIPAM, tem lá radares online e você pode ver agora o que o radar de Porto Velho está enxergando aqui. Quantos radares tem em Porto Velho? Porto Velho só tem um radar. O radar ele tem um alcance de até 300 quilômetros, mas já comprometido, né? A boa precisão dele é até uns 200, 230. Porque o tamanho que é Porto Velho tinha que ter outro lá na ponta do Abunã, por isso que eu perguntei, né? Eu tenho a impressão que chega, mas já não chega com tanta precisão. Pega ali até quase Ariquemes também, pega as condições de tempo, de chuva, ou de meteorologia, né? E no estado são quantos? Não, só um. Cada estado, nós temos um em Porto Velho, na nossa área de atuação, que é Rondônia, Acre e Mato Grosso, nos cabe aqui em Porto Velho. Nós temos um radar em Porto Velho e um em Cruzeiro do Sul. E estamos pleiteando a instalação de pelo menos mais um em Rio Branco, porque é um centro que recebe também, tem muito histórico de cheias históricas e que mobilizam uma grande parte da população. E, no entanto, o radar, que é uma ferramenta boa para bacias de pequeno porte, né, porque ele enxerga a chuva que está acontecendo praticamente agora, e melhor, você pode extrair do radar a informação de velocidade da aproximação da tempestade e quantidade, o que os outros sensores não dão com tanta precisão. Tá. Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco vamos falar do Rio Madeira, tá bom? Ótimo. Então continue conosco, é jogo rápido. É no ar. Outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você.
E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Bom, estamos de volta aqui com a Ana Cristina, que é a da assessoria operacional do CIPAM, essa tão importante estrutura que nos baliza, inclusive, na área meteorológica. Rio Madeira, o que esperar do Rio Madeira e como é que é feito o controle de vocês do Rio Madeira por vocês? Rio Madeira é a nossa estrela, né? Acho que Porto Velho fica muito enriquecido, né, por estar ao lado do Rio Madeira, né? Fora os predicados econômicos, né, que ele propicia para a vocação do Estado, de hidrovia e transporte, né? Ele, claro, como qualquer rio, ele tem um comportamento sazonal vinculado à estação chuvosa. Então, todos os anos, nós temos episódios de cheia, todos os anos, né? E é natural que isso aconteça, uma vez que nós temos na nossa região bem marcadas as estações chuvosas e as estações de estiagem. Isso também ocorre na bacia, a montante de Porto Velho. Então, a grandiosidade do rio, a gente percebe pelo tamanho dessa área que ele tem para coletar chuva, que é quase de 1 milhão de quilômetros quadrados. Obviamente que essa extensão territorial, ela não é só no Brasil, ela está pegando praticamente todo o país, a Bolívia, e o sul do Peru, no rio que a gente conhece como Madre de Deus. Então, veja, essa grandiosidade em termos de coleta de água, de chuva, não pode, vamos dizer assim, dar em outra coisa a não ser a grandiosidade também de vazões que passam aqui pela frente da nossa cidade. Tá. Nós temos as instituições que trabalham
com hidrologia, em especial a hidrologia do Rio Madeira, basicamente são o CEMADEM, o CIPAM e o CPRM na parte de prognósticos, né? Cada uma dessas instituições desenvolveu ferramentas para dar apoio à defesa civil com diferentes prazos. Explicando melhor, o CIPAM, como ele olha a chuva, formação da chuva, nós conseguimos trabalhar um modelo de longo prazo. Ou seja, lá em dezembro, a gente já estava estimando para a Defesa Civil qual seria o patamar da cheia desse ano. Ah, será que vai ser igual a 2014? Não, já descartamos esse cenário. Que mês era? Dezembro. Então, nós hoje já temos esse recurso de, olhando as condições meteorológicas, né, de estimar qual seria a magnitude da cheia de 2019. E então, nessa ocasião, nós fizemos uma reunião em janeiro, a gente chama de pré-cheia, e nessa reunião nós fizemos alguns prognósticos para os principais rios. O Rio Machado, Guajará-Mirim, Porto Velho. E Porto Velho, eu me recordo de cabeça, ficou acima de 17 metros naquela cota que a prefeitura já reconhece como uma cota não edificável no terreno de Porto Velho, que é a cota 60, né, que corresponde na régua a 17,5, mais ou menos, 17,5. Então, passamos isso para a Defesa Civil, olha, vamos trabalhar, e nessa ocasião o rio estava lá embaixo, estava nos 10, 11 metros, né? Então, em que pese que a gente consegue antecipar para a Defesa Civil uma área de risco de inundação para esse ano, o outro lado da moeda é o seguinte, quanto mais longe o prognóstico, maior o erro. Por isso, a gente tem que trabalhar em parceria com as outras instituições que têm outras ferramentas. Por exemplo, o CEMADEM já trabalha com a previsão de chuvas e chuvas materializadas na bacia, é um modelo chuva-vazão, e ele nos dá um prognóstico de médio prazo, aí eu diria entre 5 e 10, 15 dias, né? E todas as semanas a gente se reúne numa sala de crise promovida pela Agência Nacional de Água por videoconferência, e essas instituições dão o seu prognóstico. E o CPRM, aqui em Porto Velho, trabalha com curto prazo. Então, se o senhor quiser saber, eu quero saber quanto é que vai ser a cota amanhã, a CPRM tem essa cota com uma precisão maior. E assim, as três instituições juntas conseguem desenhar um cenário seguro, né, para que a Defesa Civil atue na proteção dessas famílias. A pergunta, só para nós terminar, porque já está estourando o tempo, esse mês de março, qual é a previsão máxima de chegada do rio? Então, pelo nosso modelo, a nossa previsão de máxima seria em torno do 17,50. E isso já acarreta bastante transtorno na cidade. É uma cota... 50, 18, está 16 e quanto? Está 16,93, né, agora. Mas 60 centímetros de água vai ficar... A Rogério Weber vai ficar... A Rogério Weber já fica intransitável. Não é intransitável, mas já fica com água, né? Já atrapalha um pouquinho, se essa cota se concretizar. A curto prazo, a gente já teve a reunião de crise essa semana, e todas as instituições acenaram para a possibilidade de, já no Carnaval, a gente chegar com essa cota acima de 17 metros. 18 não chega, então. Está dentro da nossa margem de erro, mas a gente não espera. Porque é o seguinte, Benito, é muita água. Quando você pensa em 10 centímetros, você está falando de milhares de metros cúbicos por segundo. Tem que estar chovendo muito. Agora a gente tem essa afirmativa, por quê? Porque a chuva que nós monitoramos já de 2 dias atrás já justifica a subida. Nós já vimos essa chuva no radar. Ana, muito obrigado aqui, pelo menos para nos explicar como é que funciona o CIPAM. Tá? Eu quero dizer que a casa está aberta para próximas entrevistas e outros técnicos que quiser trazer aqui no programa. Você tem meu contato e a partir de agora vamos fazer parcerias. Ótimo, muito obrigada. O CIPAM, não só eu, como os nossos analistas, estão à disposição de trazer mais informações sobre o CIPAM. Tchau. Muito bom.
Ana, muito obrigada pela sua presença. E a vocês de casa, muito obrigada e até breve. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.